Olá, muito bem-vindo. Mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer. Meu nome é Roberta. Se você não me conhece, bem-vindo e bem-vindo a esse canal de reflexões. Pensamos um pouquinho cada coisa, não é mesmo? Pensamos um pouquinho sobre a nossa vida de fé, um pouquinho sobre família, filhos, casamento, enfim, todas as coisas aí, as demandas da vida. E você que é solteiro também tem assunto para você aqui no canal, viu? Que se interessa em buscar o Senhor de forma genuína, né? Tem tantas igrejas por aí, tantos ensinos por aí. E se você está aí garimpando a verdade, buscando a verdade, né? Tentando se conectar com Deus, às vezes a gente fica confuso em meio a tantas informações, tantos caminhos, e é sobre isso o vídeo de hoje. Em meio a tanta informação, em meio a tantas pessoas aí, inclusive eu, né, falando aqui na internet, a internet deu voz para tanta gente. Ao mesmo tempo em que é tão maravilhoso essa questão aí da gente ter acesso à informação, a gente ter contato com diferentes pessoas, diferentes ideias, diferentes ensinamentos, diferentes, né, convicções, enfim, mas ao mesmo tempo é desafiante, porque se você é uma pessoa que está buscando com tanto afinco, buscando a presença do Senhor e se sente meio perdido, quem sabe você não congrega numa igreja e você já esteve por diversas religiões, né, buscando a verdade, porque tem pessoas que têm isso no interior, né, do seu coração, assim, essa busca incansável aí pela verdade. Eu creio que todos nós, a gente tem aquele vazio no nosso interior que só é preenchido com a verdade de Deus, com a presença de Deus na nossa vida. Então, se você se identifica aí com essa palavra, fica até o final, nós vamos refletir um pouco sobre isso, pensar sobre esse assunto, né? Em meio a tanta coisa, tanta informação. E se a gente pensa assim, ó, se existe uma verdade, existe as mentiras ao redor, né? Em derredor dessa verdade. Existem, se a gente pensa assim, só tem a nota falsa do dinheiro porque existe a nota verdadeira. Então, se existe tantas distorções e você já cansou aí de buscar, de se decepcionar, de repente aí participar de uma religião, de uma igreja e se frustrar e de cabeça ali para aquela situação e você vê que na verdade foi em vão, né? Se decepcionou com o tempo, viu que não passou de uma bobagem, de uma ilusão, de um engano. Então eu quero te dar essa esperança, essa palavra, essa boa notícia de que se você vasculhou aí por vários caminhos e encontrou a mentira, eu quero te dizer, isso já é uma evidência de que existe a verdade. Existe a verdade, existe algo que pode preencher a nossa vida, preencher a nossa existência, que possa fazer sentido para a nossa vida, né? Fazer sentido até mesmo dentro das nossas convicções, das nossas crenças. Não é algo que não requer fé, né? Porque tem muitas questões aí de convicções que vai requerer da nossa vida fé para acreditar. Mas a gente vai perceber que faz sentido esse ensinamento, né? Tem coerência, faz sentido, apesar de demandar fé para nós. Por exemplo, a crença da volta de Jesus. Precisa ter fé para acreditar, por mais que a gente tenha aí evidências, profecias que já estão se cumprindo, mas necessita de fé da nossa parte. Mas se a gente parar para pensar nessa crença, nessa convicção, faz total sentido, né? De que eu acredito, eu penso que faz total sentido aí de que Jesus veio como criança, morreu por nós, vai voltar como rei, estabelecer aí o, um novo céu, uma nova terra, uma nova vida para nós, para as pessoas que aceitaram a Ele. Eu acho que faz total sentido essa convicção.
E eu quero ler para nós uma parte que a gente pensa assim: ah, será que é só uma, uma característica da nossa época ter tanta distorção aí da palavra, tantas igrejas, tantas placas religiosas, tantos ensinamentos? Em meio a tudo isso eu me sinto perdida, eu não sei no que acreditar, não sei o que seguir. Será que é só hoje que acontece isso? Será que existe alguma instrução, alguma coisa que a gente possa pensar sobre isso? E eu quero te dizer, olha, na Bíblia tem uma instrução do apóstolo Paulo, no livro de 1 Timóteo, em relação aos falsos profetas, os falsos ensinamentos. Então, não é algo, um privilégio, entre aspas, né, nosso aqui da atualidade. Isso já tem uma orientação, já lá no início da igreja, já tinha uma orientação para eles cuidarem, né, com os falsos ensinos, com os falsos profetas. Então, quanto a gente precisa também nesse tempo filtrar. Eu creio que a gente acaba selecionando pouco porque a gente não baseia a nossa fé, muitas vezes, no principal, né, que é a palavra de Deus, na instrução de Deus para nós. Então, qualquer coisa que a gente escute, às vezes até em nome de Deus, a gente acha bonito, a gente pensa, não, tá certo, tá falando em nome de Deus, então tá certo. Ah, eu vou seguir essa pessoa porque ela é uma boa pessoa, tá falando em nome de Deus. E às vezes tá distorcendo a palavra, né? Tá praticando falsos ensinos, às vezes está, enfim, nos levando para um caminho de engano. Então, como a gente deve ter cuidado? Qualquer pessoa que fale aqui na internet, que você escute, ou que você vá numa religião ou numa igreja, que você escute essa pessoa falando, todas as pessoas, sem exceção, inclusive eu, busque na palavra de Deus, né? Busque na palavra de Deus a verdade. Não siga pessoas, né? Não siga igrejas, não siga religião, não siga ensinamentos, siga a Bíblia, né? A palavra de Deus. E aí você vai dizer assim, Roberta, mas tá bem, o cristianismo. Poxa, as pessoas, têm tantas igrejas e todas elas se dizem cristãs que seguem a Bíblia, mas com diferentes costumes, com diferentes características. Por que que acontece isso, né? Olha, o ser humano complica as coisas, né? Nós complicamos às vezes o que deveria ser simples. Uma fé simples, uma fé, eu creio assim, né? Uma fé genuína, simples. A gente vai complicando, às vezes tem ensinos assim que ainda vão complicando mais ainda, uma linha teológica tal, uma linha teológica, né? X, Y. Eu particularmente penso que, apesar de ser muito importante a gente estudar, se aprofundar na palavra, assim, de forma, né, intelectual, também o ensino, mas eu acho que a fé é algo maravilhoso, complexo, mas simples ao mesmo tempo da gente praticar, né? A gente buscar ali na palavra as orientações, buscar a leitura com auxílio do Espírito Santo, sabe? Eu penso assim, eu acho que se a gente fosse talvez mais simples, não existiria tanta, né? E também, às vezes, esses costumes, assim, acaba sendo um empecilho para outras coisas, eu acredito, né? Eu acho que se a gente se foca tanto no exterior, a gente pode deixar de analisar o nosso interior. Se a gente dá tanta importância para um cabelo comprido, ou para o uso de uma saia, ou, enfim, ir na igreja de terno, será que daqui a pouco a gente não está gastando energia somente aí na aparência, no externo, e está deixando de se importar e pensar no que realmente Deus se importa, que é o nosso interior, como fala a palavra de Deus, né? É que quando Davi foi, o profeta Samuel foi na casa, né, de Davi para ungir ele como rei de Israel, tem uma parte na Bíblia que diz assim, ó, que Deus não
vê como o homem vê, né? O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, até mesmo por esses exemplos da Bíblia, por esses trechos, a gente pode pensar assim, puxa, isso está no coração do Senhor, né? Deus não vê como a gente vê a aparência religiosa, a gente vê os costumes, a gente vê, né, faça isso, não faça aquilo. Mas Deus vê o coração. Então, será que não é nisso que a gente deve estar baseado aí para pensar no nosso coração? O nosso coração tá focado no Senhor, né? Buscar uma santificação na nossa vida, dia após dia, aí morrendo para nossa carne, né? Então, eu creio que possa ser um pouco isso, né? De ter tantas placas, tantas coisas. Nós temos uma tendência de complicar o que é tão simples e belo e maravilhoso e complexo que é o Evangelho de Jesus, né? A vida de Jesus, o exemplo de Jesus, a Bíblia, toda a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, tem ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. Então, tem uma parte na Bíblia, né? Como eu estava falando, o apóstolo Paulo deu essa orientação para Timóteo sobre os falsos ensinamentos. E vamos ler o que está escrito e pensar na nossa época, o que a gente pode, assim, ficar com a antena ligada, né? Ficar com o olhar atento, ser mais seletivo aí, né? Não que a gente não vai escutar pessoas diferentes, opiniões, ideias, mas a gente deve sempre filtrar pela Bíblia, né? Filtrar. Se você já buscou em outra religião, assim, ter um encontro com Deus, você sabe esse livro milenar, né? Que é a Bíblia. Com certeza você já ouviu falar desse livro. E você já ouviu falar que esse livro é a palavra de Deus. Então dê um voto de confiança. Eu sei que na sociedade tem tanto preconceito contra a Bíblia, né? Mas se você já ouviu falar que a Bíblia é a palavra de Deus, dê um voto de confiança e comece a ter esse contato com a palavra de Deus, para buscar aí o caminho da verdade, né? Eu creio que na Bíblia tem tudo o que a gente precisa para ter esse encontro com Deus, esse encontro com a verdade, né? Uma vida que agrade ao Senhor. Então vamos ler aqui. Diz o seguinte. Vamos ver se eu acho aqui, porque eu tinha separado. Aqui. No capítulo 1, o versículo 3. Fala assim na minha Bíblia o subtítulo: Advertências contra falsos mestres da lei. Olha como isso não é atual. Já tinha essa orientação lá no início da igreja, na igreja primitiva já. Paulo estava falando, né, fez essa carta para Timóteo para instruir advertências contra falsos mestres da lei. Existia falsos profetas, falsos mestres da lei. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinassem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, Paulo, né, estava ainda se justificando, né, falando, olha, eu quero que vocês prestem atenção em relação às doutrinas falsas, e o objetivo de eu estar instruindo é pelo amor, né? Porque já naquela época já tinha que ter, né, um cuidado com a instrução, com a advertência. As pessoas talvez, como hoje, se ofenderiam tão fácil, né, com uma instrução. Então Paulo ainda se justifica. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Será que não é muito parecido com a nossa época?
Quantas pessoas, até mesmo dentro da igreja, né, que tem linhas teológicas diferentes, começam a discutir coisas inúteis, diz a palavra. Isso é inútil, essas discussões, né? Ah, se pode cortar cabelo, se não pode, se guarda um dia, se não guarda, se come isso, se come aquilo, se usa brinco, se não usa. São discussões inúteis. Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Então, como a gente precisa ter cuidado com o nosso coração, você que é cristão e talvez participe aí de uma igreja mais tradicional, conservadora, como a gente precisa ter um cuidado. Eu já fui de uma igreja assim conservadora tradicional e a gente precisa ter cuidado com o nosso coração. Eu falo pela minha experiência em relação a isso, para a gente não dar aí uma abertura para um coração tão orgulhoso, tão dono da verdade, né? Aqui a palavra diz, né? Afirmações tão categóricas. Às vezes a gente fala e quer aí, né, enfiar a goela abaixo, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, não sei se no restante do país também usa esse termo, mas quer enfiar, quer, né, doutrinar a pessoa com a nossa verdade, com os nossos costumes, com as nossas crenças. E isso demonstra um coração orgulhoso, né? Um coração aí que se acha o dono da verdade, querendo impor para as pessoas, né? Nem Jesus fez isso. Jesus veio a esse mundo em amor, né? Dando liberdade para os cativos, promovendo cura aos enfermos, expulsando demônios para aqueles que estavam aprisionados aí na sua alma, na sua mente. E então, o que ele falou? Como é que foi a postura que ele teve com os mestres da lei naquela época, né, com os fariseus? Ele chamou aí de sepulcros caiados, né, pessoas com uma aparência religiosa, com uma aparência bonita, mas que dentro delas estavam podres. Então, nós temos que cuidar essa religiosidade, né? Fugir da religiosidade, fugir de ser tentado, de querer ser o dono da verdade, de querer doutrinar as pessoas, né? Porque o ide do Senhor, para a gente ir de anunciar, fazer discípulos, não é uma doutrinação forçada, né? Não é a gente impor, não, é a gente anunciar as boas novas de salvação, que é essa esperança que todos nós cristãos carregamos da volta de Jesus, né? De uma vida transformada que enquanto caminhamos aguardando a volta de Jesus, a gente está caminhando na transformação, nesse processo de santificação aí, né? De se libertar do nosso eu pecaminoso, das nossas amarras, às vezes que aprisionam a nossa vida para avançar em tantas coisas. Então que a gente possa fugir das falsas doutrinas, fugir aí dos falsos ensinamentos, vigiar mais as coisas que a gente consome e principalmente, né, que a gente possa se focar no que é mais importante, que é a palavra de Deus. Mesmo que você goste de escutar pregações aqui na internet, palavras, né, que são tão edificantes, tudo que a gente puder absorver aí, né, ter contato com a palavra, com a palavra de Deus, com pessoas que transmitem a palavra de Deus, é maravilhoso. Mas se baseie sempre na Bíblia, né? Sempre paute aí a sua vida, as suas crenças, as suas convicções na palavra de Deus. Não numa pessoa que está falando, não numa igreja, não numa doutrina, não numa linha teológica. Mas pense assim, ó, se não existisse nada disso, o que é mais importante? O que é o essencial? O essencial é a Bíblia, o essencial é a palavra de Deus, né? O essencial é a vida de Jesus, é a esperança da volta de Jesus. Essas outras coisas, esses outros detalhezinhos são tão periféricos, né? E como fala aqui, não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas.
Então, vamos ficar aí com esse pensamento, com essa reflexão, a advertência, como Paulo disse, né? Que o objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, como Paulo falou e como Paulo bem nos advertiu. Abraço e até o próximo vídeo.